Você? Tudo bem, também. A Camila, que é astróloga e taróloga, está aqui para ajudar a gente a entender um pouquinho mais esse começo de ano, essa primeira semana útil, né? Isso. Na sexta-feira já foi falado aqui no Mulheres também sobre como será o ano de cada signo. Eu Agora acabei de postar nas redes sociais também, legal. tá? Então, tem gente que estava achando que hoje eu ia falar sobre as previsões do ano. Não, a gente já falou, já está nas redes sociais, né? Então, hoje a gente vai entender essa primeira semana. Essa primeira semana. Né? Que costuma ser uma semana até um pouco corrida, né? Para muitas pessoas. Outras estão lá no relax, de férias ainda, né? Isso aí. Mas vamos entender aí o que os astros dizem, que fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. Com certeza. Primeiro com os arianos, né? Isso. Vamos dar só uma passadinha geral na semana, claro. né? Porque essa semana é uma semana que a gente começa com uma lua cheia. E uma lua cheia em Câncer, né? Então, assim, quando a gente tem uma lua cheia... Potencializa tudo. As emoções ficam maiores, né? A gente sente mais, né? Só que essa lua faz umas tensões com Plutão e com Urano. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse emocional. Para que ele não fique exacerbado e que a gente não se confunda, né, entre aquele mergulho nas emoções e que a gente não consegue enxergar exatamente o que está acontecendo. Então, assim, eu tô mais sensível. Não vá profundo demais. Eu tô sensível, sinto mais, tô mais criativo, mas tem que tomar um certo cuidado para também não deixar que as emoções cubram tudo e eu não consiga enxergar exatamente o que está acontecendo. Entendi. Então, a lua cheia sempre potencializa, né? A gente vê tudo com mais clareza. Então, ao mesmo tempo em que eu sinto mais, eu também tenho que olhar mais para as minhas emoções para poder lidar melhor com elas. Né? Tá bom. Vamos começar com os arianos, então. Então, os arianos, nessa semana, é uma semana em que eles estão querendo, assim, eles estão com muito contato com amigos, estão bem nesse clima de férias mesmo, né? A gente está, assim, com vários planetas no signo de Aquário também, que é um signo ligado às amizades, aos grupos. Os arianos estão nessa frequência muito forte. Então, assim, é bom porque eles vão estar fazendo contatos, vão estar se divertindo, né? Quem namora vai querer um pouquinho mais de liberdade, né? Quer soltar as asinhas um pouquinho. Um pouco. Quem não tá namorando tá ótimo, né? Porque daí já tá solto, vai lá, conhece, conversa. Quem namora vai querer um pouquinho de liberdade, pode ter um certo entravezinho aí nos relacionamentos afetivos. Cuidado, não criar uma tensão, né? E aí, nesse momento, é legal ficar em casa, né? Em casa, os arianos vão estar se sentindo um pouco melhor, tá? Então, dentro de casa, do ambiente que eles conhecem, aí eles se acalmam um pouquinho para poder desenvolver bem a semana e projetos interessantes aí para o trabalho. Estou com uma vontade de dar uma mudada no trabalho também, de fazer alguma coisa diferente no trabalho. Tá certo. Tá bom? E os taurinos podem esperar o que para essa semana? Os taurinos estão, assim, numa semana em que a cabeça tá, assim, com muitas ideias, eles estão querendo trazer muitas inovações, então estão revendo alguns pensamentos. Então, para um começo de ano, é legal porque dá uma reciclada, né? E aí tem que ter um pouco de flexibilidade, né? Então, de repente, fez lá um programa, um projeto para o começo do ano, já percebeu que ele não vai dar muito certo? Recicla, muda, né? Muda a cabeça, muda os pensamentos e aí sim ele consegue administrar bem essa energia que eles têm agora para essa semana também, de assim, eu quero fazer coisas novas, novos projetos, né? Tá com ideias muito legais para o campo do trabalho e de carreira. Então tem que reciclar mesmo as ideias, aproveitar essa semana para reciclar as ideias, né? Para não ficar congelado sempre na mesma coisa. Tá certo. Tá bom? E gêmeos? Os geminianos essa semana precisam olhar um pouquinho as finanças, sabe, Rejane? Porque, assim, o Gêmeos gosta muito de estudar, gosta muito de viajar e ele pode ter boas oportunidades para fazer isso ainda essa semana. Mas, para isso, vai ter que dar uma olhada na parte financeira, né? Então, assim, olhar bem, porque se eu quero, por exemplo, eu quero fazer um curso, quero fazer uma viagem, eu tenho que saber quanto eu tenho para fazer isso. Planejamento, né? É essencial, justamente. Né? Então, para os geminianos, essa semana é uma semana boa para planejar a vida financeira, para se organizar nesse sentido. Mas desse começo de ano ou já é uma semana boa para, de repente, você planejar a sua vida financeira do ano? Do ano. Já aproveita agora para o ano e já começa a se organizar. Já não começar o ano com um problema financeiro, né? Porque eles estão com vontade de fazer algumas coisas, por exemplo, eu quero fazer essa viagem e tal, né? Mas tem que saber se pode. Então, tem que saber se pode e o que eu posso, né? Para não dar um passo maior que a perna. Então, essa semana é legal para eles, com essa lua cheia, assim, olhar bem para o que eu tenho e o que eu posso.
posso. E a vida amorosa? A vida amorosa deles está correndo muito bem essa semana, tá? Então eles estão assim, estão estabilizando os relacionamentos, estão buscando um contato um pouquinho mais efetivo com as pessoas com quem eles estão, então afetivamente está legal, pode ficar sossegado. Tudo tranquilo, coisa boa. Agora eu fiquei preocupada com essa lua cheia em Câncer. No caso, os cancerianos... Como você, que eu já sei que já está sabendo, né? De repente, ai meu Deus, vamos afundar nas emoções. O que a gente pode esperar para essa semana e que cuidado a gente tem que ter? Então os cancerianos, eles têm que olhar bem para si essa semana, tá? O canceriano, ele gosta muito de cuidar, né? Eu falo que ele é um grande cuidador, mas essa semana é legal ele olhar para ele, né? Por quê? Porque como ele vai sentir que as emoções estão mais expostas, ele sabe lidar com as emoções, sabe, mas ele pode oscilar também o humor, né? Porque a lua cheia vai fazer com que essas emoções transbordem. Então tem que olhar para si, né? Tem que se cuidar bem essa semana, né? Sair um pouquinho do cuidar do outro para cuidar de si. Então é uma semana boa para cuidar da saúde também. Isso no geral, física, espiritualmente. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então se eu tô bem, se eu tô me organizando bem emocionalmente, aí eu consigo lidar com todas as questões da minha vida, inclusive com os relacionamentos, tá? Porque se o canceriano não perceber essas movimentações emocionais, ele pode descontar um pouco em quem tá perto, tá? Então assim, tô cansada, aí passa lá o marido, né? Passa o parente, é você, né? Primeiro que passou na frente, né? Então é assim, ter uma organização emocional essa semana, perceber o que eu tô sentindo, né? E o que não é meu, que às vezes a gente pega muito também, capta muito do externo, e aí leva isso como se fosse seu, né? É verdade. Ninguém merece, né, gente, passar por isso. Eu fiquei preocupada até porque muita gente diz que Câncer já é um signo de lua, né? Afinal de contas, é o signo da lua e que pode variar o humor de acordo com isso. Eu brinco que, assim, o canceriano tem aquela coisa, sabe aquela música Mulher de Fases? É um pouco por aí, né? Mulher de Eu sei, eu tenho um ascendente em Câncer, eu entendo bem. É um pouco mulher de fases, né? Assim, você acorda, às vezes, super animada, tal, de repente, fala, ai, gente, deu uma deprê. Então, tem essas oscilações e para o canceriano, ter contato com o emocional é fundamental. Ele não pode colocar embaixo do tapete. Tá bom. Tá bom? Legal. Daqui a pouquinho o Leão e todos os outros signos do Zodíaco. Eu volto já. Tá bom, querida? Até mais. Gente, vamos entender, né? Os leoninos, eles vêm tendo bastante oportunidade, a gente já vem falando desde o ano passado de contatos, né? Então eles continuam nessa frequência essa semana, podendo conhecer muita gente nova, podendo fazer... Realmente é uma semana que tem uma certa exposição, sim, mas é uma semana que, querendo ou não, vai exigir uma certa reflexão, tá? Então talvez algumas questões da rotina, do cotidiano, tenham que sofrer alguns ajustes, né? Eu vim falando, e eu acho que é importante para os leoninos essa semana, que assim, cuidado para não se sobrecarregar, né? Então assim, eles estão com muitas oportunidades de conhecer gente, de fazer contato, de fazer novas parcerias, estão até com vontade de fazer isso, né? De entrar em novos relacionamentos, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que pensar quais são as então é importante que eles planejem um pouquinho e se precisarem se recolher, é a tal do quartinho escuro que a gente brinca, essa semana é a dos leoninos, né? Deles pararem um pouquinho, introspectarem e se precisarem rever algumas metas, alguns projetos, alguma organização de rotina de dia a dia, é importante que eles façam isso essa semana. Então é bom saber que eles já têm que começar de um jeito diferente esse ano. Isso, assim, não deixar as oportunidades passarem, porque realmente Júpiter ainda está em Leão e está trazendo muitas oportunidades para os leoninos, vem trazendo. E a oportunidade de contato para eles essa semana está muito boa, né? Só que tem horas que assim, eu vou pegar tudo e não vou conseguir dar conta de tudo. Aí eu vou ter que parar um pouquinho, aí sim, introspectar, se o leonino tem alguma linha espiritual, sabe, dar uma quietada, dar uma meditada para poder selecionar direitinho. E na vida amorosa também tem que fazer algum tipo de reflexão? Isso meio que vai geral, né? Só que eles estão com uma vida amorosa boa, tá? Porque eles estão com um contato muito aberto, com muitas oportunidades, com uma vontade de se divertir, né? E de ter, assim, relacionamentos que perdurem. Então, na vida amorosa, assim como os geminianos, para os leoninos também tá uma fase legal, né? Então, assim, é mais uma introspecção mesmo para que eles, assim, se é claro, se a pessoa tá namorando tal, talvez tenha que rever alguma coisa ou outra, mas se não tá, tem várias oportunidades, mas aí cuidado para selecionar direitinho. Sempre bom a gente pensar no nosso comportamento dentro das situações. Sabe que a gente até falou, né, nessas previsões anuais. Saturno
Saturno está em Sagitário, né? E quando o Saturno, ele fala da responsabilidade que a gente tem pela vida. Quando está em Sagitário, ele fala muito da ética, né? Então, esse ano é um ano que, no geral, no ano inteiro, a gente vai estar se confrontando sempre com a questão da ética. Nossa, mas isso é tão bom! E isso é tão necessário, né? Principalmente nessa fase que o nosso país está vivendo. Né? Seria maravilhoso que tivesse muita gente com choque de ética na então, cara. O Saturno em Escorpião veio trazendo essas mudanças, tudo veio à tona. Agora vem a questão da ética. A gente espera, né? Ajuda aí, é Júpiter, né? Saturno em Sagitário. Ajuda aí, Saturno. A gente está esperando. É verdade, vamos lá. E os virginianos podem esperar o que para essa semana? Essa semana, os virginianos, eles vão estar um pouco focados nas questões dos relacionamentos. Tá. Eles sim. Então, assim, com essa emoção toda, né, dessa lua cheia, tomar um certo cuidado para não gerar uma ansiedade, né? Porque Mercúrio, que rege o signo deles, está em Aquário. Então, ao mesmo tempo em que eles estão tendo muita vontade de fazer coisas novas, né? De inovar no trabalho, eles estão muito criativos essa semana e precisam usar bem essa criatividade. Sim, só que a mente está bastante acessada, 200 né? por hora. Isso. E aí o virginiano, quando ele fica assim, ele pode entrar numa ansiedade maior também, né? Porque ele é muito crítico, ele é muito correto. Quer fazer tudo direitinho. Ele quer fazer tudo direitinho e aí, por conta disso, acaba ficando mais ansioso para dar conta de tudo com eficiência, né? E aí canaliza um pouco para a questão dos relacionamentos. Então, assim, já percebi que se minha amiga não tem nada a ver comigo, a vontade dele essa semana é dar uma eliminada, dar uma cortada. Ah, meu namorado não tá dando conta, não tá assim, chato comigo, acaba descontando. A paciência tá um pouquinho curta essa semana. Essa impaciência vai um pouco para os relacionamentos. Então, nesse ponto, eles vão ter que ficar atentos, porque assim, o que tem que eliminar também não tá legal. Enfim, vai ficar mais forte isso. Mas, de repente, é uma coisa que é legal. E essa semana que está um pouco mais tensa, avaliar bem, né? E aproveitar essa movimentação mesmo de criatividade. Né? Eles estão querendo inovar, né? Estão querendo trazer uma rotina nova. Então, também é até bom para cuidar da saúde, sabe? Quero fazer uma coisa nova na minha vida, começar uma dieta nova, tenho umas ideias, uns insights diferentes. Então, é uma semana para inovação. Boa. Tá bom? E o que esperar para os librianos? Os librianos estão numa semana de bom destaque, eles estão assim aparecendo bastante, então vão aproveitar e devem aproveitar isso. Então, tá trabalhando, tá se destacando mais, tá buscando emprego, aproveita, porque tá tendo oportunidade de ser mais visto. Então, o carisma do libriano essa semana tá muito em alta, né? Então, ele tem que aproveitar para realmente se expor, né? E fazer contatos. Ele também tá tendo muitos contatos nos relacionamentos, né? Tem que tomar só um certo cuidado para não dar uma descontada também. Né? Tem uma irritabilidade no ar essa semana, tá? Essa energia do aquário, tem uma tensão de Marte com Júpiter, então tem uma irritabilidade geral. Né? No caso dos librianos também vai acabar pegando um pouco dos relacionamentos. Mas, no geral, é uma semana muito boa para trabalho, né? Para um destaque de trabalho, e eles podem não dar tanta atenção para casa. Né? Então, assim, as pessoas da casa, os familiares podem cobrar um pouco dos librianos essa atenção que eles não vão dar muito conta. Né? Mas, enfim, deixa o libriano, essa semana tá boa para ele se projetar, para ele ver os projetos de vida que ele quer, trabalho, carreira. Então, não cobrem tanto dos librianos essa semana, porque senão ele vai se sentir dividido. As outras pessoas podem gerar ansiedade nele, né? Ele fica dividido, né? Porque o libriano também é um signo que está focado para o outro, né? E aí, quando as pessoas, em geral, cobram dele, ele fica dividido. Às vezes, ele tira o foco dele para pôr o foco no outro. Se culpando, é verdade. Isso. E quem é do escorpião? Vamos falar deles agora. Os escorpianos estão numa semana bem legal para fazer planejamentos familiares em geral, né? Então, assim, organizar a casa, organizar as finanças. Eles podem, até no ambiente doméstico, estar com um certo agito, gente entrando, gente saindo. Sabe esse clima de férias, que fica todo mundo meio um na casa do outro? O escorpiano pode estar vivenciando isso essa semana, né? E é bom porque ele consegue organizar bem isso. Então, assim, tem filho, está organizando as férias dos filhos, a escola. Então, é uma semana muito boa para fazer essas organizações dentro de casa. Porque ele também está numa frequência de mudar os pensamentos, assim como os taurinos. Né? Ele está revendo alguns padrões que ele vem trazendo. Ele também é um signo de água, fica mais sensibilizado com essa lua em câncer. Né? Então, é importante ele realmente fazer essa reciclagem emocional para que ele possa organizar e se planejar bem. E até nas finanças tá bom para ele se planejar nessa semana. Tá? Então, é uma semana boa de planejamento para eles. E se precisar mudar aí algum roteiro, né? Tinha programado uma coisa, aí aconteceu outra, tira o controle. Né? Essa semana é uma semana meio de desapego, Regiane. Assim, não adianta ficar muito apegado, não, porque essa energia do aquário muito forte, ela sempre pede inovação.
Entendi. Né? Então, assim, não dá pra gente se apegar com uma coisa que lá pra frente não vai trazer nada. Então, é uma semana pra liberar e olhar pro futuro. E no amor, como é que tá? No amor, o escorpiano tá bem, assim, não tem nada, assim, muito diferente do que ele já vem vindo. É mais essa questão do emocional, né, que ele tem que sempre estar atento também. Todos os signos de água, essa semana, tem que estar muito atentos com a questão da emoção, para não extrapolar, mas para usar esse canal afetivo de uma forma eficiente, né? Tá certo. Tá bom? Agora a gente fala do Sagitário. Os sagitarianos, essa semana é uma semana de faxina para eles, tá? Uma faxina meio emocional, assim. Eles estão bastante agitados também, estão tendo muitas oportunidades de ir e vir. Então, o sagitariano não está parando muito. E ele gosta disso, né? Mas essa semana ele vai sentir que ele vai ter que parar um pouquinho e reciclar. Principalmente as questões também de finanças, né? Assim como os geminianos, eles também têm que olhar, tomar cuidado com exageros, com excessos nos gastos, né? Então, assim, começou o ano novo, né? O ano novo já tá lá com aquelas dívidas de Natal, né? Já veio com um monte de coisa, então se organiza. Por quê? Porque eles vão ter oportunidades também de, por exemplo, fazer alguns cursos, de viajar, de entrar em contato com as pessoas e também assim como investimento, né? Claro, vão ter que se organizar. E como eu falei, né? O Saturno está em Sagitário. Então, os sagitarianos esse ano vão sentir que eles têm que se planejar mais, que eles têm que ter mais pé no chão, uma conduta mais organizada, né? Para que eles possam usar todas as possibilidades de uma maneira mais efetiva. Colocar foco nas coisas. Colocar foco nas coisas. Esse ano vai ser mais cobrado foco e amadurecimento do sagitariano. E o amor tá tudo bem? No amor também tá tudo bem. Assim, também tá agitado, tá com bastante oportunidade, tem bastante coisa acontecendo, tem oportunidade de conhecer muita gente também. Então, esse fluxo, né, que traz a prosperidade até no campo afetivo, vai exigir dele que tem horas que ele vai ter que fazer essa faxinada, assim como os leoninos. Vai ter que organizar lá e falar assim, peraí, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Não, essa tem. Então, eles também vão ter que fazer uma seleção no campo afetivo. Tá certo. Tá bom? Chegou a vez de Capricórnio. Os capricornianos essa semana, primeiro que eu acho que eles estão com algumas ideias novas para inovar, principalmente ganhos, né? Como eu ganho ideias de fazer novas parcerias, né? De dar uma incrementada no salário. Então é legal, porque ativo, o capricorniano é um signo, os capricornianos são pessoas muito ativas, muito trabalhadoras, e eles vão querer achar novos meios de ganho. Então, para eles, essa é uma semana boa para ter uns insights em relação a isso, né? Ao mesmo tempo, eles podem se sentir um pouco mais exigidos das parcerias, do casamento, né? Então, assim, eu quero foco para mim, mas talvez eu tenha que ajudar alguém, talvez eu tenha que olhar mais para minha esposa, para o meu marido, talvez o meu sócio me exija um pouco mais de atenção. Então, essa semana eles vão tirar um pouco o foco deles, apesar de terem oportunidades aí de ter ideias novas, tal, mas olhar um pouquinho para o outro, né? Essa aí é o contrário do câncer, tá? O câncer tem que olhar mais para si essa semana. O capricorniano, ele tem que olhar para o externo. Ele não pode ficar só em si mesmado. Ele tem que olhar para quem está do lado dele, que pode ser uma ajuda, mas também, de repente, pode ser um auxílio, né? Claro, tá certo. Tá bom? E no amor? No amor, então, no amor ele pode se sentir um pouco exigido pelos parceiros, tá? Então, assim, é uma cobrança para que ele saia um pouco dele e dê mais atenção para quem está do lado dele. Tá certo. Aquarianos. Os aquarianos estão super agitados essa semana, né? Com esse bando de planetas aí em aquário, então eles estão a 1000 por hora, né? Então, assim, essa semana não tá dando para segurar muitos aquarianos, não. Eles estão muito agitados e tem que aproveitar essa oportunidade que eles vêm querendo faz um tempo. Ano passado para eles foi um pouco mais emperrado. Então, agora eles têm que aproveitar para realmente soltar e fazer o que eles têm para fazer. Então, para eles é bastante importante. Ter um pouco de flexibilidade vai ser interessante também, porque como tem a frequência aquariana tá forte, o aquariano, ele é naturalmente ansioso, né? Porque ele tá sempre vendo lá para frente, sempre vendo para o futuro. Então, o que acontece? Ele fica mais impaciente também, tá? Então, assim, vai ter que ter um pouco de flexibilidade e saber lidar, principalmente, com as questões do inusitado, né? Mudou alguma coisa na rotina, uma coisa que eu programei não deu certo, aí eu queria saber reagendar. Tem que saber reagendar. Tá. Vai ter que ter flexibilidade e usar essa mente que é bastante racional e bastante inteligente para poder ter esse jogo de cintura. Ah, legal. Tá bom. Último signo do zodíaco, a gente vai com os piscianos agora. Os piscianos, essa semana é uma semana que eles podem aproveitar também para refazer alguns planejamentos, tá? Então, assim, já percebeu que algumas coisas não vão dar certo, não vão vingar? Fiz uma promessa que eu já percebi que não vai dar para cumprir? Arruma.
acerta, porque aí eles conseguem sim se organizar melhor. Então tem uma organização que será necessária principalmente para objetivos que eles andaram traçando e já perceberam que estão sendo desviados. Colocar metas possíveis. Isso, isso mesmo. E como eles também são mais sensíveis, né, com essa lua em Câncer, eles ficam mais focados nas questões dos relacionamentos. Então vão ter que cuidar dos relacionamentos com muito carinho, com muita atenção, né? Vão querer estar mais próximo das pessoas que eles amam, né? Então, para os contatos amorosos, vai ser bom que eles usem essa sensibilidade a favor deles, né? No cuidar, no tratar, na gentileza, né? Então, entrar bem na sintonia do amor e do afeto. Aí fica tudo bem. Legal, gente. Uma semana bacana no geral, mas que requer alguns cuidados, né? Como sempre, né? Sempre. Ela tá mais agitada. Saber aonde tomar mais cuidado, né? Pois é, eu acho que aí o horóscopo é legal por conta disso. A gente tem só uma orientação geral e aí você, na situação, você encaixa, né? É legal. Por isso que é legal. Tá ótimo. Vou deixar então os contatos da Camila Colaneri, que é astróloga e taróloga, esteve aqui com a gente hoje. É um site para você entrar e conhecer todo o trabalho. Lá tem os seus contatos também. Tem meus contatos, tem os tipos de trabalho que eu faço, tem sobre astrologia, sobre os signos. Às vezes as pessoas perguntam nas redes sociais, né? Então tem, assim, vai lá, dá uma lida no site, que o site já tem bastante informação também. camilacolaneri.com.br, Camila tudo junto.com.br. Obrigada, Regina. Obrigada, prazer te conhecer. Pra você também, foi meu. Até semana que vem. Tchau.